Olá pessoas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo onde nós criamos o nosso personagem aqui em Vampiro, sozinho na escuridão. Estávamos criando a biografia de Benjamin Mitchell, nascido em 1893, falecido em 1952, reanimado por um daimon da casta dos demônios de Goetia, Nabirius, que se apresenta para ele como uma mulher de pele pálida e roupas negras, que se intitula como A Salvação. E hoje nós entraríamos na parte mecânica, e não sei porque eu falei entraríamos, porque nós entraremos nessa parte mecânica mesmo. Se seguirmos aqui o nosso livro de regras, na página 17, há toda uma estrutura de criação de personagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é distribuir os valores 4, 3 e 2 nos nossos atributos. Então, nós temos aqui corpo, espírito e mente. Nós vamos estabelecer o que esse nosso personagem tem a mais, a menos e mais ou menos, o que está no meio do caminho. Como o Mitchell, ele é uma pessoa com sobrepeso, é uma pessoa que faz parte de uma classe burguesa. Eu já até escolhi uma imagem depois para ele, ainda tem que imprimir para colar aqui, mas ele é bem o estereótipo do capitalista nojento. Corpo, eu já decidi que vai ser o atributo mais baixo dele. Ele não é uma pessoa física. Então, corpo, eu marcarei 2 aqui. Então ele tem 2 em corpo. Mente, ele não é tão... ele está no meio do caminho. Ele teve uma educação formal, ele teve dinheiro suficiente para pagar parte da educação dele, ele teve também dinheiro suficiente para pagar pessoas sábias para estarem na volta dele, porém parte do conhecimento mesmo vem do Nabirius. Mas o Nabirius ele ensina arte, ciência, retórica, então nós temos um daimon aqui que vai ajudar nele. Então, mente é o atributo mediano do nosso personagem. Então nós temos 2 em corpo, temos 3 em mente. 2, 3 pontos em mente. Por fim, o nosso valor mais alto é espírito, é a postura dele com relação aos outros. Ele é uma pessoa imponente, ele é uma pessoa que sempre soube se colocar muito bem como alguém intimidador, como alguém que sabe como manipular os outros. Então o espírito dele é o mais alto de todos. 2, 3, 4 pontos. Ele tem 4 pontos em espírito. O nosso segundo passo seria já calcular o valor de saúde, postura e vontade, mas eu sempre faço isso depois de fazer a parte do daimon, porque esse valor muda de acordo com os benefícios do demônio que reanimou o nosso corpo. Então, por enquanto, esse daqui é o Homem Mitchell. Nós vamos pular então para o próximo, que é escolher 2 perícias. Cada perícia consegue de mais 2 nos testes do atributo relacionado. Então nós vamos aqui na página 19, nós temos uma lista de perícias. As perícias dele serão manipulação e conhecimento. Ele tem conhecimento em alguns campos mais específicos, e ele tem manipulação, ele é muito bom. Manipulação é de longe o primeiro que me veio à mente. Nós temos aqui outros como tecnologia, subterfúgio, que é a capacidade de andar de uma maneira que não chame atenção, de ser uma pessoa discreta. Deixa eu mostrar aqui o livro para vocês. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, nós temos artes. Não imagino ele como uma pessoa artística, pelo menos naturalmente artística. Atlético, muito menos. Combate à distância, ele é alguém versado em armas de fogo? Talvez. Vou botar armas de fogo aqui como uma das possibilidades. Combate corpo a corpo? Não. Ele claramente não é uma pessoa nesse ponto. Condução? Não. Ele parece mais o tipo de cara que as pessoas dirigiam para ele. Não, ele não é bom com veículos e tudo mais.
Conhecimento é o que me parece fazer sentido, então vou botar conhecimento aqui como uma segunda possibilidade. Idiomas, eu fiz o cálculo, ele tinha 36 anos quando teve a quebra da Bolsa de Valores. E ele fez parte de um mercado que na década de 50 estava voltando a crescer nos Estados Unidos, que era o automobilístico, foi um dos que mais explodiu nos Estados Unidos. Isso tudo para pensar se ele era uma pessoa que dialogava com fornecedores de outros países ou não. Então, idiomas eu vou botar um pin também nisso. Então, nós temos aqui 3 que podem ser. Investigação, não imagino ele como isso. Manipulação, certamente. Ele é uma pessoa intimidadora, ele é uma pessoa mentirosa, ele é uma pessoa que vai manipular os outros. Sobrevivência, sobreviver em diversas situações adversas, como no campo, no mato, numa montanha, coisa assim, não. Subterfúgio, técnicas de discrição, ele consegue se mover em silêncio, se esconder? Não, ele é um gordo careca que chama bastante atenção por onde ele passa. Então, não. Tecnologia, muito menos. A gente fez no vídeo perdido, eu tentei salvar, mas ele ficou péssimo, aquele vídeo. Então, tinha virado um Frankenstein da vida, então eu decidi que ele não vai ser salvo. Então, com relação à tecnologia, nós tínhamos estabelecido que não, ele é uma pessoa, na verdade, que parou no tempo, ele não quis avançar para o século XXI, ele ainda é um homem do século XX. Então, não, tecnologia também não. Então, nós temos certeza de que manipulação vai ser uma delas. Então, vamos lá, manipulação é uma das perícias. Aí eu vou botar aqui intimidação, intimidar, mentir, etc. Conhecimento, agora eu estou pensando sobre essa questão, entre conhecimento, idiomas ou armas de fogo. Eu diria o seguinte, idiomas não, ele não é um poliglota, ele é mais o tipo de cara que paga para que os outros traduzam os textos para ele, ele é o tipo de pessoa assim, eu sou um estadunidense, você que fale minha língua. Então, não. Conhecimentos, o conhecimento, aqui eu estou pensando no Homem Mitchell, e o Homem Mitchell era um ignorante. O vampiro Mitchell tem conhecimentos, por causa do Nabirius, por causa do Daimon que está seguindo ele. Mas o Homem Mitchell era um burguês idiota que simplesmente estava ganhando dinheiro à custa do trabalho dos outros. Então, combate à distância vai ser o nosso ponto. He was an American. Então ele sabia desde pequeno como puxar um gatilho, como atirar em alguém. Ele sabia que até pelas características físicas dele ele ia precisar contar muito mais com armas de fogo. E não é aquele velho ditado só quer liberação de armas que não se garante no soco. Ele era uma pessoa que claramente não se garantia no soco. Por fim, adiciona os benefícios e defeitos dos poderes de vampiro da caça escolhida, alterando os valores de saúde, postura e vontade conforme aumentado no atributo. Então, nós vamos lá. Eu tive que criar, obviamente, o meu Daimon aqui. Eu poupei vocês de todo esse trabalho porque tende a ser meio rançoso. Então, aqui está os atributos do Nabirius. O Nabirius ele dá um bônus de mais 1 em mente e mais 1 em espírito. Por que mais 1 em mente e mais 1 em espírito? Porque ele é um professor de arte, ciências e retórica, então mais um ponto em mente. E ele restaura honra e dignidade, ou seja, mais 1 em espírito. Então, mais 1 em mente e mais 1 em espírito. Então agora o valor dele já subiu. Então em corpo nós vamos somar mais 5 para ver a saúde dele. 5 mais 2, 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir daqui
nós já temos o nosso personagem. Então a saúde dele máxima, o valor máximo de saúde dele é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. O espírito, 5 mais 5, vai ser a postura 5 mais 5 de espírito, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir daqui, já fecha. E a mente dele, sim, a vontade dele vai ser 5 mais 4 do valor de mente. 1, 2, 3, 4. Então, 5 mais 4, 9. Se aqui é 10, aqui é 9. Aqui nós temos os valores dos atributos do nosso personagem. 2 de corpo, 5 de espírito, 4 de mente. A saúde dele é 7, ele tem 10 de postura e ele tem 9 de vontade. Vamos para o próximo ponto, então, que são os dons das trevas do nosso personagem. Eu criei 3 aqui para estabelecer o nosso. Ele pode sempre começar com 3 valores, com 3 pontos, e ele pode escolher entre os que são básicos e os que são próprios da sua casta. Então, por exemplo, o Adze aqui, quando a gente vai ver os dons das trevas, ele escolhe 3 poderes entre escuridão da alma, nublar a mente e peste de insetos. Eu posso, o Gak, por exemplo, ele tem escuridão da alma, mestre da mortalha e potência demoníaca. Então, eu vou vir aqui nos dons das trevas, a gente tem alguns aqui que são tidos como neutros para todos. Então, nós temos escuridão da alma, por exemplo, forma monstruosa, nublar a mente. São todas coisas que fazem parte de vários vampiros. Vários vampiros têm acessos a esse. E alguns poucos é que vão ter, por exemplo, então, desejo mortal é algo próprio da casta dos Lílitos. Moldar a carne é algo próprio dos Ghouls. Mestre da mortalha é algo próprio aqui dos Gak. Peste de insetos é algo próprio dos Adze e assim por diante. Então eu posso escolher dentre esses meus 3 e mais dentre poderes básicos ali. Eu, como sou uma pessoa que gosta do que inventou, eu vou pegar os 3 aqui que eu fiz até para uma forma de mostrar assim, o que eu criei, coisa e tal. Eu não quero ir tanto para outros lados. Então, ele começa com esses 3 e aí depois todos os dons que eu posso pegar são só dos pacotes básicos. Então, dons das trevas que ele tem. Ele tem tutor diabólico. Tutor diabólico é uma homenagem a uma das minhas cartas de Magic favorita. Então, tutor diabólico. Ele recebe vantagem em testes de artes, conhecimento e manipulação. Artes, conhecimento e manipulação. Por que ele tem vantagem nisso? Ora, porque o Nabirius ele ensina artes, ciências e retórica. Retórica é uma boa argumentação. Então ele é bom nessas 3 coisas. Não melhora os atributos dele, mas dá vantagem. O que é a vantagem? Ao invés dele rolar um único dado e ficar com valor, então ele rolou um 4 aqui, ele rola o dado uma segunda vez e fica o melhor valor. Nesse caso ele rolou 4 e 4. Não seria muito bom, mas
Vamos supor uma outra situação de que ele rolou 2, ele tirou um 5, tirou um 8, ele fica com o 8. Então ele rola vantagem em todos esses testes. Artes, conhecimento e manipulação, porque seria como o Daimon soprando no ouvido dele a resposta. O segundo que ele tem é fome de honra e glória. Fome de honra e glória é o seguinte: quando ele se alimenta, ele recupera por completo o valor de postura. Então, já primeiro ponto. Qualquer coisa que eu perca valor de postura, quando eu me alimento, eu não preciso ficar naquilo de ao fim do dia recupera 1 ponto. Não, ele simplesmente recupera toda a sua postura. Então, recupera a postura ao se alimentar. E enquanto eu tiver com a minha fome totalmente saciada, todos os testes de interação vão ser feitos como se eu estivesse na postura dominante. Nesse jogo é o seguinte: toda vez que tu vai pedir um favor para alguém, vai mandar uma ordem, vai de alguma forma tentar conseguir algo de alguém através das palavras, ou até mesmo pode ser intimidação, pode ser por subterfúgio, pode ser por mentira, pode ser por charme, seja lá pelo que for, tu compara a postura dos dois personagens e rola um dado. Então você compara a tua postura, vamos supor que a minha postura seja 4, esteja um valor 4 e a dele é 5. Então eu estou numa postura inferior. O valor que eu vou precisar rolar no D10 é maior do que se a minha postura é maior do que a dele. Então basicamente é o seguinte: contanto que a minha fome esteja saciada, e agora eu já vou estabelecer qual é o meu valor de fome, eu consigo fazer sempre esses testes como se eu tivesse numa postura dominante. Por que eu fiz isso? Aqui é um momento de olhar por trás das engrenagens mecânicas de por que eu inventei essa coisa. Porque eu acho um saco olhar para aquela porcaria daquela tabela. Eu sei que ela é importante, eu sei que ela é interessante dentro do jogo, mas quase sempre eu me esqueço de que eu tenho que olhar para ela, quase sempre. Então eu criei uma forma assim de tipo, ok, contanto que eu esteja de barriguinha cheia, eu sou melhor do que os outros nisso. Eu estou sempre dominante. Estar numa postura dominante não significa que eu vou conseguir tudo que eu quero, mas dado o fato de que o meu espírito é altíssimo, é o meu valor mais alto, a minha postura é alta, minha postura é 10, já naturalmente a maioria das vezes eu vou estar numa postura superior ao outro. Então vão ser raras as vezes onde esse poder realmente vai ser útil. É simplesmente uma forma de eu dizer o seguinte: olha, se em algum momento eu rolar como se eu estivesse numa postura dominante e na verdade eu não estava, é porque eu estou usando o meu poder aqui, o meu benefício. É uma forma de eu me curar em saúde. Então eu vou anotar aqui que enquanto minha fome estiver saciada, enquanto sua fome estiver saciada, estiver totalmente saciada, só para a gente deixar bem claro que eu não posso ter um pontinho só de fome, saciada, eu vou simplesmente botar a minha postura, enquanto sua fome, sua postura é sempre conta como dominante. Conta como dominante. Pronto. Nisso eu já mato 2 coelhos com uma caixa d'água só. Por fim, o nosso terceiro e último dom é ladrão de honrarias. Só para eu deixar bem claro por que veio esse de recuperar a coisa, porque ele tem uma das coisas que o Nabirius faz é restaurar honra e dignidade perdida. Então, a minha fome por honra e dignidade, por honra e glória,
se manifesta aqui no personagem como alguém que eu posso recuperar minha postura quando eu me alimento, e ainda tem um benefício por estar com a minha honra e minha dignidade recuperada. Por fim, ladrão de honrarias. Eu posso fazer um teste de espírito. Teste espírito. Manipulação. Para baixar a postura do adversário igual ao bônus de poder. Então eu posso, o bônus de poder dessa rolagem mais 2. Então, teste espírito manipulação para baixar a postura adversária igual bônus de poder mais 2. Se a postura zerar, o adversário morre. Essa é uma forma de, novamente, eu matar 2 coelhos com uma cajadada só. O que eu fiz ao criar essa habilidade? Não só eu criei uma maneira de representar o fato dele roubar a honra e dignidade dos outros, eu também criei uma situação onde eu posso mais facilmente estar numa postura dominante. Então eu posso fazer esse teste antes de pedir para que alguém me faça um favor. É como se o Nabirius roubasse parte da força de vontade do outro, da postura do outro, né? Porque vontade nesse jogo tem a ver com mente, né? Mas sabe, aqui você entende, eu estou falando da postura do outro, da força de vontade dele de me contradizer em algo. Então eu estou novamente fazendo uma trapaça aqui mecânica para que eu não tenha que olhar para aquela tabela. E além disso, eu me dei uma forma de conseguir entrar numa briga sem eu precisar depender tanto do meu corpo. Então eu posso ficar fazendo esse teste ao invés de sair no soco com alguém, e se eu zerar a postura do outro, eu trato ele como se ele tivesse morto. Eu vou até, em vez de o adversário morre, eu vou botar assim: trate o adversário como derrotado. Que acho que aí fica uma coisa um pouco mais direta. Porque se a postura zerar, trate o adversário como derrotado em combate. É uma forma de eu me livrar de inimigos sem eu precisar sair no soco, no tiro com alguém. Eu posso simplesmente drenar a vontade dele. E aqui a gente pode imaginar, drenar a postura dele, desculpa. Palavras que na minha cabeça são sinônimos, aqui no jogo tem significados distintos. Mas eu dreno a postura dele e eu posso, durante um combate, simplesmente matar um inimigo, e fora de combate é como se ele ficasse completamente arrasado, sem razão de viver. Então pode inclusive gerar aqui um personagem que se suicida eventualmente, ou que comete algum tipo de ato desesperado. Feito isso, nós temos ainda a fraqueza do nosso personagem. E a fraqueza eu vou anotar. Vai ter que ser aqui atrás, será? Eu acho que é onde fica melhor. Eu vou anotar a fraqueza atrás no verso da folha. Então, a fraqueza do meu personagem é o seguinte:
Se eu falhar num teste ao comparar posturas, então vamos supor que eu pedi algo para alguém, fiz o teste e a pessoa ainda assim me disse não. Caso isso aconteça, eu faço um teste de mente manipulação. E se eu falhar nesse teste de novo, aí o Daimon vai tomar conta do meu corpo e vai tentar matar aquela pessoa que me contradisse. Então é assim, ele tem tudo para ser sempre a pessoa dominante, mas se em algum momento alguém disser não pro meu personagem, isso vai ser uma das piores afrontas para ele. Isso combina bastante, inclusive, com o pecado capital que ele representa, que é o orgulho. Então, ai de quem me contradizer. Então, vamos lá. A fraqueza do meu personagem. Ao falhar num teste... Ao comparar posturas, teste mente manipulação. Por que esse teste de mente manipulação? Porque é como se ele estivesse ainda tentando dar um último argumento ali pro personagem, tipo, não, acho que tu não entendeu, você precisa fazer isso aqui pelas razões A, B, C, ou talvez de uma maneira... Se ele não conseguisse justificar numa falha, se ele ainda assim falhar nisso, vamos dar nome aos bois, então em vez de o Daimon, Nabirius. Tomará seu corpo e tentará matar quem o contradisse ou contrariou. Quem o contrariou. Então aqui nós temos uma fraqueza que não é sempre que ela vai se fazer presente, mas quando ela se fizer presente, ela pode resultar estragar completamente uma cena. Por último, vamos estabelecer a fome do meu personagem. Quanto tempo ele consegue ficar sem se alimentar? Vamos procurar aqui. Eu não esqueci de ver esse valor antes. Eu acho que é no Se Tornando um Vampiro. Idade, transformando vampiro. Fome. É igual ao meu valor de espírito. O meu valor de espírito é 5, então eu consigo ficar até 5 dias sem me alimentar da minha presa favorita. 1, 2, 3, 4, 5. A minha presa favorita, como nós estabelecemos, são pessoas dignas e honradas. É exatamente essas pessoas que eu predo. Faz sentido um capitalista escroto predar pessoas de bem. Então aqui nós temos... Dias até a próxima refeição, 5 por enquanto, porque é o meu valor de espírito. Eu posso me alimentar de pessoas que não sejam dignas e honradas? Posso fazer isso, só que aí ela só me sacia durante algumas horas. Eu imagino que a forma mais simples de fazer isso é me sacia durante um máximo ali de 24 horas, talvez faça um teste
para ver a cada 6 horas, 8 horas, já para ver se o meu personagem tá faminto de novo. Mas contanto que eu encontre pessoas dignas e honradas e me alimente delas. Se alimentar não significa matar a pessoa, eu só preciso beber o sangue dela, tempo suficiente para me saciar. Então, às vezes eu vejo uma questão de porcentagem, então se eu estou precisando recuperar 100% da minha vida, seria 100% da vida dela, mas se eu preciso recuperar 50% da minha, eu drenando 50% da vida daquela pessoa já me saciaria. No mais é isso, nós criamos então essa parte. A única coisa que está faltando é o valor de dinheiro inicial. O valor de dinheiro inicial é mente vezes 1000. Então ele vai começar com a minha mente é 4. 4 vezes 1000, ele vai começar com 4.000 de dinheiro aqui, eu vou anotar. E eu vou fazer as compras do meu personagem fora das câmeras, porque não só esse vídeo já ficou com o dobro do que costuma ser o tempo aqui, como também enche o saco eu ficar ali olhando, será que eu quero uma moto? Será que eu quero um binóculo? Então, em vez de perder tempo com isso, eu vou simplesmente anotar aqui, no próximo vídeo ele já estará com esses itens. Até mais.